Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito bem. Um bom dia bem especial para vocês. Antes de começar nossa aula de hoje, a tia quer dar um recadinho para vocês. Que você vá para um lugar calmo, arejado, silencioso, iluminado, para que vocês possam se concentrar na aula de hoje, certo? E junto com vocês, leve o material escolar de vocês, lápis, borracha, o caderno de vocês e o livro didático que nós vamos trabalhar hoje, que é português. Pegando o livro de vocês de português, vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 141, certo? E vamos ler junto com a tia o texto que está no livro, certo? As nuvens. Vamos começar aqui. As nuvens se compõem principalmente de água que evaporam em gotas minúsculas ou de pequenos cristais de gelo, como as formações que aparecem por cima do apito de uma locomotiva. Esses vapores de água sobem para o céu, formando as nuvens. Quando as gotas de água das nuvens ficam muito pesadas, cai sobre a forma de chuva. As nuvens não têm as mesmas formas. As grandes nuvens brancas de aspecto espumoso, que se formam bem alto, são os cúmulos nimbus. Os estratanos são nuvens baixas que formam uma espécie de cortina cinzenta. Algumas nuvens grandes são carregadas de eletricidade. Às vezes acontece uma violenta descarga elétrica, os raios. Ele é acompanhado de relâmpagos e de trovões. As nuvens desaparecem ou levadas pelo vento ou porque o gelo ou a água que as formam entram em evaporação. Muitos viajantes já atravessaram nuvens a bordo de um avião. É maravilhoso viajar em pleno céu, por cima de um mar de nuvens. O texto aqui fala sobre as nuvens, né? Sobre, como a tia tinha falado, sobre um pouco do ciclo da água. Que a nuvem fica sobrecarregada, a água evapora, a nuvem fica sobrecarregada. Isso faz com que elas fiquem condensadas. No vocabulário de vocês ouviram no texto que falam sobre descargas. Fala sobre eletricidade, extratos e evaporação, né? Que evapora. Vocês vão pegar o vocabulário de vocês com essas 4 palavrinhas e vão formar uma frase envolvendo essas 4 palavrinhas, certo? Vamos lá para a gramática. Nós vamos trabalhar hoje de gramática os números, numeral. Nós trabalhamos os números na língua matemática, mas na linguagem portuguesa a gente também trabalha os números, mas de forma diferente. Eles são conhecidos de forma diferente. O mesmo número que nós trabalhamos na matemática, aqui na linguagem portuguesa ele tem outra linguagem, outra denominação, certo? O numeral é a palavra que atribui a quantidade de seres ou objetos, detonando a eles um valor definitivo, certo? Podemos subdividir os numerais em 4 classificações: as cardinais, as ordinais, as multiplicativas e as fracionárias. Os numerais estão entre as 10 classes gramaticais da língua portuguesa e pode apresentar a partir da análise sintática de uma frase ou oração, ou função, ou adjunto adnominal. Então, os números nós trabalhamos ele diariamente. Os numerais cardinais indicam a quantidade exata de seres, indica a quantidade certo que cada ser tem. A tia botou um exemplo assim: apenas 10 dos 30 alunos do 8º ano compareceram na mostra cultural da escola. Qual é o número cardinal? Qual é que está dando ideia exata do ser? O 10 e o 30. O numeral ordinal indica uma noção de sequência ou posição que algo ou alguém ocupa. O que é numeral ordinal indica ordem, certo? O cardinal indica quantidade. O ordinal indica ordem.
Quando eu quero indicar uma quantidade, eu coloco números cardinais. Quando eu quero indicar uma ordem, é números ordinais. Está dizendo ordinais, ordem. Os alunos do 8º ano ocuparam a segunda colocação da gincana realizada pela escola. Ou a tia pode dizer, Ana está na 3ª cadeira da fila, da primeira fila. Ou eu posso dizer, Beatriz é a 14ª criança da chamada. Então, eu estou dando a ordem que se encontra o sujeito, certo? Ou o objeto. O numerais multiplicativo expressa a multiplicidade dos seres, que ele expressa a multiplicação, multiplica a quantidade. A gente utiliza muito o dobro, o triplo e o quádruplo. É raramente a gente usar o quíntuplo, o sexto, o sétimo. A gente utiliza muito essas três, o dobro, o triplo e o quádruplo de um número ou de alguma coisa. Os alunos do 7º ano arrecadaram o triplo, eles arrecadaram essa quantidade 3 vezes a mais, o triplo da quantidade de alimento do 8º ano para a gincana da escola. Quando eu digo assim, Eduarda tem 8 anos, sua irmã tem o triplo da idade. Então, eu quero indicar o quê? Que a irmã dela tem 3 vezes mais do que a idade dela. Eu vou pegar o valor da idade dela e vou multiplicar pelo triplo, que é 3 vezes. O dobro eu sei que é 2 vezes, não é isso? Numerais fracionários indica fração, indica que está fracionando, está diminuindo, certo? Indica fração de uma quantidade de seres objetos. Quando a tia diz meio, terço, metade, milésimo, centésimo, eu estou fracionando aquele número, certo? Empregados como equivalente de metade, terça parte, quarta parte. A gente utiliza muitos esses aí. A metade do número 12, qual é? Ana comeu a terça parte da maçã. Ou Luana comeu a metade da pizza. Então, eu estou indicando uma fracionação. Estou fracionando alguma coisa. Apenas um terço dos 30 anos do 8º ano compareceram à Semana Cultural da escola. Então, quando a tia está indicando quantidade, a tia utiliza os numerais cardinais. Quando a tia está indicando quantidade. Quando a tia está indicando multiplicidade, é números multiplicativos, que está multiplicando. Quando a tia indica ordem, é os números ordinais. Quando a tia quer indicar números fracionários, indicar uma fração, é números fracionários. Já está dizendo, fracionários indica fração. Multiplicativo expressa a multiplicidade. Ordinal indica uma ordem. Cardinal indica uma quantidade, certo? Agora nós vamos trabalhar a nossa ortografia, certo? Obrigado, quando é que nós utilizamos a palavra obrigado e quando é que nós utilizamos a palavra obrigada, certo? Dizer obrigado, no caso de uma pessoa ser homem, quando for um homem, embora que ele vá falar com uma pessoa, seja do sexo feminino, ele vai dizer para essa pessoa obrigado. Quando for uma mulher que for dar a resposta, for agradecer algo a alguém, e for uma mulher falando, ela vai dizer obrigada, certo? Revela uma das muitas formas de demonstrar educação. A palavra obrigado e a palavra obrigada, ela revela e demonstra educação, gentileza, respeito, cordialidade, enfim, tantas são as características que se tornariam até difícil de descrevê-la. Então, a palavra obrigado e obrigada, ela indica educação, né? A pessoa ser gentil, a pessoa ter respeito pela outra. Pois bem, quando você diz obrigado ou obrigada, você nunca fala para si mesmo, você sempre fala para alguém, no intuito de agradecer alguma coisa, não é isso?
Quando você fala obrigado ou obrigado, você nunca fala para você mesmo, você sempre fala para outra pessoa que indique com o intuito de agradecer alguma coisa. Assim como deverá ser a forma da qual ela se utilizará para responder o seu agradecimento. Será obrigado eu ou será obrigada você, certo? Será obrigado ou será obrigada eu ou será obrigado ou obrigada a você. Se a pessoa disser obrigado ou obrigada a você, uma pessoa chegar para mim e me pedir obrigado ou obrigada, ela está dando ideia, está dando logo o quê? Está lhe agradecendo alguma coisa, certo? E fica na obrigação de fazer algo por você, certo? Quando a pessoa quer dizer obrigado a você, a ideia que logo se tenha na mente da gente é que alguém quer fazer algum agradecimento e que fica na obrigação de fazer algo por você, dando a impressão de mando, ordem de algo que soa ríspido, descortês, não é verdade. Perceba como a situação se inverte se o discurso se manifestar por outra forma, representada agora por uma simples obrigado, eu, obrigada, eu. Nesse caso, a pessoa que está respondendo ao agradecimento é que se sente na obrigação de fazer algo por você, que agradeceu. Quando você fala obrigado ou obrigada, a pessoa com quem você está falando se sente na obrigação de fazer algo por você. Já quando eu digo obrigado ou obrigada, você se sente na obrigação de responder e o agradecimento de uma forma de obrigação que a pessoa fez por você, certo? Preste atenção. Obrigado a você, a pessoa que está dando obrigado, agradecendo, se sente na obrigação. Obrigado eu, quando eu me refiro a obrigado, obrigada eu que tenho, respondendo uma forma de agradecimento, sentindo na obrigação de fazer algo por essa pessoa. Mas será que ainda há uma certa estranheza? Não se preocupe, pois existe outra forma mais simples, até as quais formam o mesmo sentido. Quais são essas formas? Vamos lá. Por nada, quando a pessoa lhe dá obrigado ou obrigada, você responde por nada. Não há de quê. De nada, eu que agradeço. É a forma mais simples de você responder, de vez de você, obrigada você, obrigado eu. De vez de você responder desta forma, fica mais fácil quando a pessoa fizer algo por você e você for agradecer, ou você fizer algo por essa pessoa. Vamos supor, eu vou dar um presente, eu vou para o aniversário e eu dou um presente para a pessoa me agradece, obrigada ou obrigado, se for um homem, se referir ao sexo masculino, ele vai me agradecer, obrigado. Se for do sexo feminino, ela vai me agradecer, obrigado. Eu para mim não responder, obrigada você, ou obrigada eu. É muito mais fácil responder, por nada, não há de quê, de nada, eu que agradeço. Então, é uma forma mais simples e mais adequada de se responder a palavra, quando a pessoa lhe agradece alguma coisa. Essas são as formas adequadas de responder a alguém que lhe diz obrigado ou obrigada. É a forma mais simples de você responder uma pessoa que lhe agradeça por algo, é dizer por nada, não há de quê, de nada e eu que agradeço. Entenderam? Quando se refere, quando for uma pessoa do sexo masculino que for agradecer algo a alguém, ela vai dizer obrigado. Quando for uma pessoa do sexo feminino, do gênero feminino, que for agradecer algo a alguém, vai dizer obrigada. E quando a pessoa for lhe responder ou a pessoa fizer alguma coisa por você e você for agradecer, a pessoa lhe agradecer, você vai responder esse agradecimento dessas seguintes maneiras: por nada, que é mais correto, não há de quê, de nada, ou eu que agradeço, ok? Aprenderam como é que isso é uma forma de
gentileza. A tia deixou um recadinho, terminou a nossa aula, certo? Antes de terminar, a tia tem um recadinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós trabalhamos os numerais, que os numerais podem ser ordinal, cardinal, multiplicativo, fracionário. Ordinal indica ordem, cardinal indica quantidade, multiplicativo indica multiplicação e fracionário indica fração, quando eu quero fracionar alguma coisa. Quando é que eu utilizo obrigado? Quando for o sexo masculino. Quando é que eu utilizo obrigada? Quando se refere ao sexo feminino. Quando a pessoa for lhe responder algo que a pessoa for fizer por você, você for agradecer a pessoa, se você for de ambos sexos, você vai botar ou obrigado ou obrigada. Se você for responder algo que alguém fez por você e lhe agradeceu, você vai responder por nada, não há de quê, de nada, eu que agradeço, certo? Essa é uma forma de gentileza. Aqui a tia termina a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido algo sobre os numerais, sobre a nossa ortografia. Espero que tenha refrescado a memória de vocês. Espero que tenha sido bom esse aprendizado. Até a próxima aula. Querendo rever nossas aulas, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Querendo rever quantas vezes vocês quiserem, é só acessar. Também está na nossa plataforma digital, na nossa agenda digital. Aqui a tia termina a nossa aula com um grande beijo e um abraço bem apertado em vocês. Até a próxima aula. Tchau, meus amores.